E aí, E Marcão, aí? tudo bem, cara? Mano, que paz é essa? Não tô ouvindo gritos, explosões. Você nem parece estar numa guerra. Cara, essa semana eu fiquei aqui em casa, as crianças e a Flávia estão lá em registro, lá com os meus sogros. Ah, E mano, aí, que privilégio. Eu quero isso, por favor. Cadê? A minha putz, esposa não vai pro Rio. Minha esposa não vai pro Rio precisava com as arrumar a crianças. casa aqui, cara. Aí só sem criança em casa, tinha coisa que tava desde a mudança aqui já há 5 anos, 3 anos. E aí ajeitei aqui, pus a casa abaixo, parecia cenário de guerra mesmo. E aí deu até uma alergia, cara, de tanto mexer com pó aqui. Então eu tô meio fanho. Tá meio fanho. A Ju ontem também tava meio É, escorrendo o nariz. Eu não falei nada. Ô, me Agora avisa falou que é aí, renite. cara. Eu Me vi uma av- camiseta muito legal. Ele fala assim: não é Covid, é renite. É renite. Quem sofre direto sabe como é que é isso. Não, Aquele olhar julgador. Aí, ó, você, isso aí é Covid ou é só alergia? eu sei lá. Sei Eu lá. saio no sol, eu sou tão caseiro que eu saio no sol e começo a espirrar. Eu não Caramba, gosto. nem O parece que sol me cresceu no dá alergia, JV. o sol. Sol, muita gente, muito barulho, isso tudo eu tenho alergia, começa a tossir. Ai, Marcão. Ô, Marcão, hoje a entrevista é com o Marcão, meu amigo, há 20 anos, ou é com o chefe? Com quem que é essa entrevista? Hoje começa com amiga e acaba com o chefe. Ih, cara, A gente vê. vi- Não, 20 anos, hein, Marcão? 20 anos de amizade, tava fazendo as mais, contas aqui. mais. Eu te conheci antes. Eu não posso nem contar umas coisas, mas eu te Não conheci. mesmo. Como é que a gente vai fazer esse filtro aí, Marcão? Então vamos combinar assim, não vamos falar de paqueras, não vamos falar Nem sei do que você tá falando, cara. Paquera sua ali, paquera minha. nem crises amorosas, nada Não, disso. A gente nada vai disso. contar uma jornada, a gente vai fazer um mergulho à jornada. Mas antes, primeiro, gente, a partir dessa semana, a gente mudou um pouco o foco da nossa live. A gente não tá. Chega de falar de Covid, foram 2 meses falando de Covid. Lógico que a gente vai bater um papo também sobre as mudanças, mas é muito mais agora uma visita ao testemunho, à história e à vida de cada convidado, para trazer à memória a esperança, a misericórdia de Deus, as tristezas e as alegrias, mas isso é para trazer a gente para a nossa caminhada com Jesus e inspirar os outros. Então, Gustavo, a gente tem feito isso, as pessoas estão falando, faz comigo, é muito gostoso, porque todo mundo pode fazer isso, e isso quando eu fiz os estudos de Atos, eu percebi que quando eles iam falar, pregar, eles não ficavam fazendo discursos teológicos e nem ficava lendo um texto do Antigo Testamento e expondo. Eles citavam textos, mas eles falavam da própria vida, era uma visita ao testemunho deles e isso fez a expansão da igreja. Então, é mais ou menos Verdade. essa a ideia da nossa live. Agora, eu E tá queria ficando que. muito legal, hein, Marcos? É, Até esse toque mais pessoal, assim, as entrevistas dessa semana, da semana passada também, trouxeram esse negócio mais de conexão, né? A gente acaba falando sobre a nossa vida, sobre Agora a gente tem que mudar de história, nossa. assunto. A gente tem que mudar de assunto que a polícia entrou. Não sei se você viu aí, mas a polícia entrou. Ih, cara, qual? A sua ou a minha? A Bia sempre tá por perto, cara. Eu Ah, fico. ela aí, que linda. Tô vendo aqui. Cara, antes da gente mergulhar um pouco na sua história, faz um resuminho do que você está fazendo hoje, assim para o pessoal saber antes de quem é o Gustavo, o que faz o Gustavo. Vamos fazer o caminho ao Aham, contrário e a gente chega lá. aham. Hoje eu sou pastor numa igreja aí, que eu esqueci o nome, brincadeira, Comunidade da Vila, graças a Deus trabalhando aí juntos, o Marcos, o Paulo, o Simval, o pessoal lá. Eu sou pastor, cara. O meu negócio é lidar com gente, falar sobre os relacionamentos, falar sobre Jesus. Basicamente é isso, assim. Eu resumiria assim: esposo da Flávia, né? Pai do Daniel, da Isabel,
e tentando fazer algo daquilo que realmente importa, né? Tanto na família quanto das amizades, no ministério. Acho que é esse o resumo. Acho que é isso. A gente vai passar por outras coisas que você faz e Legal. estudou. Cara, qual que é a sua primeira memória de vida? E ninguém sabe se é memória ou se é Inception ou se é memória mesmo, se puseram. Mas o que você É, lembra aí? cara, dá licença aqui que a alergia tá atacando, mas o que eu lembro primeiro, você não me avisou, hein, Marcão? Você tinha que avisar, hein? Eu não avisei o quê? Não, tô falando, você falou ontem que a Ju tava com rinite, você tem que me avisar, cara, se eu Ah, tiver com tá. rinite. Mas eu lembro de coisas muito novo, cara, muito novo, assim. Eu tenho uns flashes muito novos tem coisas de um ano, assim, sabe? De estar O em quê? O que que é lugares. claro? O que que é claro para você na fotografia? Eu lembro de estar uma vez num lugar com meu pai, a gente estava com uma viagem em família, com os amigos e estava numa piscina. E eu lembro muito dessa cena, assim. E eu lembro que tinha alguma coisa que então estava com esses amigos ali na piscina, era um filho do amigo do meu pai que tinha a minha idade e eu estava com meu pai, ele estava com o pai dele, e era isso, cara. Depois eu fui perguntar uma vez alguma coisa pro meu pai disso, e aí ele falou onde que era, o que era, e aí eu falei, cara, muito novo essa lembrança, assim, essa primeira. Aí eu fui colocar a data, eu falei, poxa, um ano. Mas é isso, eu lembro de muita coisa, cara, muita coisa, assim, bem novo. Tem algumas coisas legais, assim, de lembrar. Eu fiz natação desde muito cedo, então talvez esse negócio da piscina me marcou muito, assim. Eu comecei a fazer natação com alguns meses de idade. Então era estar na piscina, estar na água, talvez por isso que eu associei essa lembrança aí tão cedo, assim. E o que que você mais tem saudade da sua infância, assim? Que você fala, ah, mano, se eu fechar o olho eu lembro disso. Cara, eu acho que é as viagens que eu fazia. A gente viajava muito em família, né? Final de semana eu tava sempre viajando. Então, meus tios moravam em outras cidades. Tinha um tio meu que morava em outro estado. E meu pai também tinha muitos amigos que tinham sítio, que tinham casa na praia. Então, a gente Você, estava, cada final de semana, num lugar, assim. você E era nasceu lá muito no gostoso. ABC? Cara, eu nasci no município de São Paulo, mas sempre morei no ABC. E aí a gente estava sempre pegando estrada. Tinha um apartamento em Santos que meus pais alugavam. Depois acabamos comprando até. E então foi isso, assim, sempre na Mas, estrada. Eu lembro de mas querer ficar no meio entre meu pai e minha mãe. Essa é uma cena que eu tenho bem forte, assim, sabe? Na época não tinha esse negócio de cadeirinha, não tinha isso, mas eu ia segurando nas duas poltronas, assim, e a gente ia conversando, meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Era isso. isso, E ela assim. ficava onde? Atrás da sua mãe ou atrás do seu pai? Quem? A minha A irmã? sua irmã. Ela ficava atrás da minha mãe. Acho que a gente mudava, viu? Depende do dia, assim. E esse apartamento em Santos, o que que você lembra É. gostoso lá? O que que aconteceu? Nossa, cara. Minha vida eu passava lá porque pegava férias de julho, era um mês, mas chegava no final do ano, eram 3 meses quase, né? Você ia em dezembro e aí morava lá, né? Janeiro e fevereiro e às vezes voltava quase em março, assim. Então era muita coisa, cara. A gente brincava no corredor, tinha a galera do prédio, assim, E era perto? tinha. E era perto da praia? É de frente pra praia, né? Até hoje meus pais têm um outro apartamento, mas nesse mesmo prédio lá. E, e é muito legal. Meu pai até brinca que não é um apartamento, ele tem uma janela só, né? O apartamento é pequenininho, mas é um lugar muito legal, muito jóia, assim. E
E aí é isso, passei lá, guerra de bexiguinha, eu lembro muito, a gente fazia bexiga d'água e fazia aquela guerra, aí saía às vezes cedo, voltava só de noite, jogava futebol na praia, arrumava briga em outro bairro. Isso já mais adolescente, mas de criança era isso, brincar no corredor, surfar. Naquela O época eu surfava. qual é a aprontação que você fez com a sua irmã que você Nossa, lembra? cara, dentre Pode as ser já na várias, adolescência também. nossa, acho que talvez porque a gente tá falando de lá, eu lembro uma vez uma guerra de bexiguinha que a gente fez com meus primos, cara. E foi épica, assim, tinha estratégia, te dividiu quase os times, era meninos contra as meninas. E aí tinha minhas primas e eu e meus primos. E, putz, eu lembro que foi um barato isso aí, cara. Isso aí eu lembro bem, assim. Qual, qual foi o lugar que também marcou você na adolescência já, depois dos 10, 11 anos? Qual que é o lugar que era o seu refúgio ali, ou que você encontrou identidade? Cara, eu acho que era a escola, cara, nessa idade, assim. Como eu tinha muita memória de infância, acho que foi eu estudava no colégio metodista, que funcionava junto com a faculdade. Então hoje, né, a metodista lá em São Bernardo é grande e o colégio fica separado. Na época o colégio era lá dentro, então tinha uma área absurda, assim, sabe? E aí tinha vários prédios. Eu lembro que a gente subia aquela molecada, cara. Até hoje eu olho, putz, é até perigoso, né, cara? Aquele bando de moleque, às vezes com 10, 7 anos. Ah, eu lembro um negócio que foi engraçado, que marcou. Hum. Uma vez minha professora me chamou, primeira série, cara, com 7 anos. Falou: eu preciso que você me ajude a pegar os moleques que estão zoando na sala. Na hora do intervalo a gente sai e os moleques entram, acho que pela janela e zoam na sala. E eu lembro disso, cara. E A você gente, ajudou eu ela? ia com ela. Eu fui correndo atrás, mas ela saiu correndo muito mais. A criança de 7 anos, né? Os moleques que deviam ser tipo da terceira série. Então imagina aquele campus gigante, marcou muito minha vida, assim. Foi muito legal, as histórias da Metrô, né, que a gente fala de São Bernardo. E você, quando começou, em vez de ir para o colegial, você foi para o técnico, né? Como é que Isso, foi cara. isso? Putz, aí putz, essa que a Flávia tá contando aqui foi boa. Bomba na hora do recreio. Ah, cara, a gente tinha um moleque que saiu com um aviãozinho, ele tava fazendo na sala, e a nossa sala era no alto e a molecada ficava lá embaixo, né? E aí o tava soltando um aviãozinho assim. Aí eu lembrei, não sei por quê, eu tinha ido pra negócio de festa junina em algum lugar e eu tinha uma bombinha, cara, de traque. E aí na hora a gente colocou ela dentro do avião e soltou o aviãozinho, assim, cara. Colocou ela bem no meio, assim, dava dando equilíbrio. Aí o avião pegou e bicou, assim, caiu no chão com tudo. Aí a criançada tudo correndo, assim, pra ver. Aí vieram tudo, Aí de repente estourou o negócio, cara. E a molecada, pro outro lado, assim, correndo. Imagina, isso podia ter dado um rolo, cara. Um atentado à bomba, quase, né? No meio do pátio. Essa foi, cara. Você já tinha Ah, essa contei. barba, né? Então deu todo um ar Não, cara. terrorista. Não tinha, mas foi na inocência. A gente achou que o avião ia voar, ele só embicou, assim, ó. Tuf! Era E, muito pesado. Mas era então, besta, né? com fogo, é? É aquelas Com bombinhas fogo. de. Não é a biribinha, é aquela a mais levinha, mas ela tem pólvora, assim, aquela Assim. que A gente acende chegava a e estourar na vai, mão, imagina. né? Se você pegar bem na pontinha com a unha, você estourava na mão, né? Isso, eu fazia essas coisas, nossa, já aprontei cada uma. Não faço É isso pra em perder o casa, cara. dedo, né, velho? É pra perder o dedo. Ai, Se eu te falar Jesus. que eu estourei uma na boca uma vez e me arrependo amargamente, coloquei Imagino, na mano. pontinha do lábio, assim, cara. Putz, mas a gente era sem noção. Tinha um sítio que a gente ia e também ficava brincando lá e aprontava tudo que não podia, com bomba, essas coisas aí. E Mas você tava falando do colegial, né? isso, por que você entrou no técnico, você acha? Por que você foi por esse caminho?
Cara, era uma indicação que a gente tinha em casa, né? Meu pai tinha feito colégio técnico e sempre falou, ó, vocês podem escolher qualquer colégio, contanto que seja técnico. E na época era junto, né? Não tinha. Depois de um tempo eles separaram. Você fazia o técnico numa escola e o ensino médio em outra. Mas nessa época era tudo junto. E algumas escolas eram integrais. E o Senai, onde eu estudei, era integral, cara. Putz, foi uma Você fase da minha sabe, vida você assim, que sabe que mais eu me não. marcou, cara. Aí Você eu escolhi falava. artes gráficas, na época, que era uma coisa que não, eu não queria fazer mecânica, não queria fazer elétrica, que geralmente eram os cursos, né? E aí achei esse de artes gráficas, um tio meu tinha feito, e aí eu fui parar lá na Moca, cara. Pegava 2 ônibus para ir, quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar e passava o dia inteiro lá, cara. Foi a fase que mais marcou. A Você ia gente falar? tem, a gente tem quase a mesma idade, né? Eu lembro que. A gente tem quase dá um dia a menos que um ano, 364 dias. O Marcos é infinitamente mais velho que eu. É, e você sempre falava desse cenário, eu não entendia direito, assim, no começo. Eu não sabia Aham. que. Para mim era uma faculdade, eu não tinha entendido direito quando você falava artes gráficas. Mas É. me lembrou que quando eu fui pro colegial, minha mãe também deve ter tido a ideia com a tua mãe, Ah, porque ela chegou e falou: não, você vai fazer um técnico. Eu não tinha. ah, Ela, em vez dela aceitar comigo, eu acho que talvez ela aceitou e eu que não prestei atenção, mas e me explicar. Aí eu fui de Arujá ah. até ali a Santa Efigênia, Santa Efigênia, não, aquele que pega o ônibus, ali a Armênia. Eu fui ali na Armênia, Armênia. tem um técnico, um colégio assim, militar técnico gigante. E Ah. diz minha mãe que é um dos melhores. E aí eu fui fazer um A Federal, vestibulinho. não é? A Hã? técnica federal? A Federal é ali perto. Ela Eu é acho que Cruzeiro do Sul. é esse aí. Aí eu É. fui fazer. Aí eu fui fazer um vestibulinho, chamava vestibulinho, ainda deve chamar, Sim. de, de computação. Era alguma coisa com Ó, computação. Marcão. Eu fiz. Primeiro, quando eu cheguei lá, tinha uma Putz, e fila. essas provas eram difíceis, cara. Mano, é assim, eu lembro direitinho que, primeiro assim, era um negócio de vestibular. Aí Aham. fiz. Quando eu voltei para casa, eu peguei o gabarito e comecei a ver. Eu acho que a gente começou a ver, eu lembro que eu errei as 10 primeiras, ou 8 primeiras. Ah, Você sabe que eu nunca conferi se eu passei ou não, porque, é mesmo, cara. velho, primeiro, porque eu falei, como assim? Eu vou todo dia para Armênia e depois andar quase 1 quilômetro para. E era internato também, era de manhã para voltar. Aí você Quase sabe que internato. não é internato, sei Integral. lá como é que fala, integral, isso. Integral. Aí eu peguei e fiz um técnico, não sei nem se você sabe disso. Eu fiz um Ah, técnico à noite, 1 ano. Eu não sabia, não lembrava dessa. E foi em Mas computação. aprendi COBOL, mano. Eu não tenho COBOL. É, Que isso? É muito nada a ver, né? Mas e por que marcou você esse negócio? Porque eu fugi. Pra mim só marcou negativamente. Mas por que marcou sério, cara. positivamente você? No começo foi difícil, eu tinha 15 anos, né, cara? Aí tinha que pegar tudo isso de metrô não, de ônibus e tal. Acordava, entrava às 7, cara. Imagina que hora que eu tinha que acordar, cara. Eu saía quase 5 horas de casa. E, e aí era uma fase muito essa de mudança, né? Adolescência. Eu todo magrelão lá, disforme, né? Aquela coisa adolescente meio desengonçado, né? Mas então é aquela coisa, você tá virando homem, né, cara? Assim, tava virando adulto quase, né? A transição da infância para o adulto. Então minha mãe me levava na escola antes, era pertinho, depois tinha que fazer tudo isso. É, a parte técnica mesmo, né? Que aí a gente lidava com as máquinas, operava as máquinas, aí tinha que ter responsabilidade para não dar acidente, aqueles rolos de impressão, cara, aquelas máquinas gigantes. Dali não podia brincar, né? Lâmina, guilhotina. Então foi essa transição de maturidade, sabe? E como a gente ficava o dia inteiro, cara, era muito intenso a convivência, cara. Ó, você falou de parecia que era faculdade. Cara, era 4 anos integral o curso. Então era muito tempo e passando o dia inteiro junto.
a gente ia crescendo junto. E tinha gente de tudo que era classe social, de tudo que era parte de São Paulo, gente de Tapecerica da Serra, gente de Jundiaí, de. Você falando isso, esse foi um dos motivos pelo qual eu nem conferi. Porque É, era 4 anos, eu tava doido para parar a escola para sempre. E minha mãe me bota um troço que eu ia estudar um ano a mais. Eu falei, não, nem a pau. ai, Mas era o cara. medo da minha mãe de eu não fazer faculdade, entendeu? Ela falou, esse moleque vai fazer faculdade, não, Sim, vou aproveitar agora. é a última chance, né? Quem sabe, quem diria, né, que hoje você estaria aí, né, na faculdade, tudo. Agora, vem cá, qual foi. A gente. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Eu fui num É, congresso, você foi depois no CTP, que também teve o mesmo nome, que era o Hero Maker, né? Os fazedores de heróis. Quem foi a pessoa, é, uma pessoa com gestos singulares, com gestos aham. pessoais, que levou você a caminhar com Jesus ou a caminhar no ministério? Cara, eu, assim, graças a Deus, Deus me cercou de pessoas muito boas, né? Logo no comecinho, quando eu fui parar na comunidade em São Bernardo do Campo, então o Valtinho é uma pessoa dessa, né? Você conhece, né? O Valtinho eu aprendi muita coisa, assim. Ele não vale muita coisa, mas. Não, brincadeira. Mas principalmente essa coisa de onde ele ia, cara, ele conversava com todo mundo, assim, sabe? E falava de Jesus. No pedágio, assim, ele conseguia falar, sabe? E o zelo que ele tinha de 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 estar com a molecada, de caminhar junto, de orar, de ensinar as coisas da Bíblia, sabe? Então esse é uma pessoa que logo no começo da caminhada, com uns 17, 18 anos, quando eu fui para lá, foi que me influenciou, né? Eu não cresci, assim, eu não comecei a frequentar a igreja evangélica ou qualquer igreja com 17 anos, né? Então lá foi essa primeira experiência. Tem Então, um casal também que. mas o que, que o Valtinho fez? Quero ainda insistir nesse Ah, ponto. não, pode falar. Qual foi um momento, uma coisa que você falou? Mano, esse cara tá preocupado comigo, esse cara é incrível. Eu vou seguir a fé desse cara porque ele é diferente. O que, que ele fez que marcou você? Então, cara, eu acho que nessa coisa de que fez para marcar, mas eu que cheguei lá eu já estava convertido, assim, bem convicto, assim, com Jesus, né? Então foi mais essa questão de zelo, de ver essa maneira não tão pesada de falar com as pessoas sobre o amor de Deus. Então isso foi o que me influenciou. Mas no começo da caminhada lá no Senai, foi o Rafael e o Kleber, né? Dois colegas de turma desses que aí o que me chamou a atenção nesses caras que me aproximou da fé de Jesus era isso, cara, era ver o jeito que eles viviam, como a gente estava o tempo inteiro, todo mundo junto ali, você sabia exatamente quem era cada um, sabe? Então não adiantava alguém falar de uma fé que não vivia, e esses caras viviam isso, sabe? Da fé, esse amor a Jesus. E no começo eu implicava com os caras, assim, e, e depois no meio dos conflitos, eu implicando com eles, fazendo umas perguntas capciosas, eu comecei a ver que os caras realmente acreditavam nesse Deus e que eles não faziam as coisas porque alguém mandava, sabe? Eles faziam porque eles sabiam de Deus que amava. Eu lembro uma vez que um deles falou assim, eu perguntei, né, cara, alguma coisa da Bíblia, assim, que a Bíblia era escrita por homens e fui, né, fazer alguma pergunta assim, e o cara falou, cara, eu não sei te responder isso. Mas eu só sei que esse é o Deus com quem eu tenho convivido e que tem feito diferença na minha vida, sabe? Isso me marcou, cara. Isso eu falei, cara, o cara realmente vive isso, né? E depois eu comecei a ler a Bíblia por causa desse impacto, sabe? Falei, deixa eu ver também o que essa tal de Bíblia diz, né? Eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, não existe uma verdade absoluta. E aí eu vi isso na vida deles, eu falei, cara, que é esse tal de Jesus? Deixa eu ver como ele é, né?
Então foi isso, Marcão, que me aproximou mais de querer entender esse tal de Jesus, assim. Agora, o que eu tenho visto é que geralmente o cara que influenciou, a mulher que influenciou a pessoa, existe uma projeção depois ministerial, pelo menos com É, todos que estão então a Juliana foi o Simval e ela hoje trabalha com social ou tem as sei. características. O Pérez falou que fui eu, então hoje ele é todo brincalhão, zoeira e faz criatividade. O que você acha que o Valtinho qual foi a semente que ele deixou em você que você fala, putz, mano, não é que eu imito ele, ou não é que eu faço muito parecido com ele? Isso. Ah, cara, algumas coisas eu queria fazer mesmo, né? Parecido, mas acho que não sei, isso é coisa de para outras pessoas que conhecem os dois, né, responderem, mas eu acho que esse jeito leve, mas ao mesmo tempo comprometido com Jesus, né? O Valtinho é do JV, né? Trabalhou, viajou muito, então essa coisa do humor também, sabe, no dia a dia, nas conversas, essa coisa do bullying pedagógico que a gente tem, né? De ficar Já zoando um que, com o outro já que você jogou para mim, eu falaria que é isso, sim, essa leveza relacional. Eu acho que o Valtinho é, é um pastor Walter, ou conhecido como Valtinho, ele é muito relacional é verdade, e ele usa isso muito como o princípio do evangelho, da comunhão, e eu acho que você tem isso é como verdade. ministério. É, O que. é, Ah, falei. não? Eu ia dizendo que assim tiveram muitas pessoas que me influenciaram assim nesse sentido, sabe? De aspectos diferentes do ministério. Então, sem querer, a gente acaba quando vê, puxa um de uma coisa de outro, né? Uma coisa que se admira em alguém. Eu não tive talvez uma figura assim, tipo, tão única, assim, só, essa pessoa eu quero ser igual ela. Mas várias características assim, de outras pessoas que eu via e falava, poxa, isso é legal. Então, algumas pessoas caminharam muito comigo de ouvir nos primeiros passos, né, da fé, o Ailton, a Simara, por exemplo, eram uns amigos que eu precisava de carona para voltar para casa e eles me davam carona todo domingo à noite, assim, sabe? E às vezes a gente ficava antes, jantava, preparava alguma comida e ele era psicólogo, aí você vai entender, né? E isso me influenciou bastante, cara. E essa coisa da vida autêntica cristã, sabe? Uma coisa que não é uma coisa só de, a gente acredita porque vai lá, tem uma religião, mas como é que Jesus se desdobra nos meus relacionamentos no dia a dia, nas minhas emoções, sabe? Na minha afetividade, como é que eu lido com as minhas dúvidas, as minhas crises diante de Deus, é, e como que Deus veio ajudar a gente. Então, esse foi outro aspecto aí também que me influenciou. E várias outras pessoas, assim, né, que a gente foi caminhando junto só. Coisa boa para lembrar. Qual é a herança que sua mãe deixou em você? Cara, a minha mãe, aproveitar que tá chegando o Dia das Mães aí. A maior herança é. São várias. Você tem a tendência metódico querer falar todos os amigos que influenciaram, escolhe uma e seja injusto. Sim, seja injusto, né? É, É o nosso slogan. Fala de forma resumida e preconceituosa. preconceituosa. É verdade. Isso me ajudou muito, viu, Marcos? Isso daí. Isso aí eu aprendi com você, cara. O Marcos fica, tá, mas Só para fala, vai só o direto, vai pessoal, direto. só para o pessoal saber, quando a gente vai conversar e ele tem que contar uma história, eu falo: peraí, Gustavo, só fala de forma resumida e preconceituosa para eu entender o contexto. E funciona, cara. Pra mim ajuda a focar. Mas acho que da minha mãe acho que o gosto por aprender, cara. Minha mãe é uma pessoa que nunca para de. A cabeça dela não para, né? Então acho que eu funciono fisiologicamente parecido com ela. E o gosto por aprender, por ir atrás. Minha mãe é uma pessoa que está sempre. Antes do Google ser inventado, ela estava sempre tentando achar como que eram as coisas, os lugares, né? Ela foi trabalhar até com questão de turismo uma época. Ela é professora, meu pai também é professor.
Então, essa coisa de querer entender, de ter gosto por aprender, sabe? Acho que isso eu devo a ela, eu acho que é uma das melhores heranças que ela me deixou, cara. E qual que é a herança que seu pai te deixa? Cara, do meu pai, cara, do meu pai, eu queria ter pego algumas coisas dele, né? Meu pai é muito mais disciplinado, assim, eu sou bem menos disciplinado, mas eu consigo ter dele, eu acho que esse zelo pela responsabilidade. Meu pai é um cara extremamente, eu acho, prudente, né? Até em excesso. Então, esse outro lado que você conhece, às vezes também meu, de às vezes ficar calculando as coisas. Não, peraí, vamos ver se isso dá certo, vamos tentar a melhor estratégia, o melhor método. Isso é do meu pai, cara. Com certeza eu carrego isso comigo, para bem ou para mal, né? Às vezes isso é algo que me ajuda e às vezes é algo que nos atrapalha, né? Mas é, Não, mas mais essa é a ajuda. herança principal. Alguém tem que calcular as consequências. É. Principalmente trabalhando junto com o Marcão, né? Brincadeira. Alguém tem que É ver os muito. prejuízos. Você sabe que o Paulo falou a mesma coisa. Marcos, você faz as É. coisas, eu fico pensando. Então, ele acha que ele é esse cara, e você acha que é esse cara. Depois a gente vai conversar. Quem é esse cara? Eu acho que nem os dois dão conta das minhas inconsequências. Então, por isso que tem que ter os dois, cara. É, cada Ô, um de um mano, jeito diferente, né? E eu se sei que você complementando. foi. Você conheceu o JV. Que ano você foi a primeira vez no JV? Cara, 98, cara. Até o Guilherme tava aí, eu lembro O que, dele que foi no por JV que lá. te encantou? Ah, cara, eu lembro chegando no espaço, a gente ouvia muitas histórias, né, do pessoal da comunidade de São Bernardo. A maioria, quando a igreja for formada, eram jovens que viajavam com o JV, que trabalhavam nas temporadas, lá nos acampamentos, carnaval. Acho que nem tinha temporada de criança no começo, né? Não, Acho que tinha? tinha Tinha. também. Aí, cara, as histórias eram muitas. O Tom contava muitas histórias. Aliás, o Tom, que é irmão do Walter, é outra pessoa que também me influenciou muito. Mas essa coisa de da simplicidade, né? O lugar era simples, mas muita coisa séria acontecia ali, né? Com Jesus, essa coisa da alegria, da vida, da risada, né? Seu pai tem muito isso. É, acho que é isso que me encantou com o JV, a seriedade de Jesus na prática, na vida ministerial, a alegria que a gente tem com ele, mesmo diante das lutas, dos desafios. Acho que isso eu fui aprendendo ali no JV. E, para além disso, cara, em 2000, acho que foi quando eu te conheci, eu fui trabalhar na temporada, cara, de crianças, né, e de adolescentes. E até teve aquele acampamento dos coreanos, você lembra, Marcos? Que a gente ficou depois das temporadas e pegamos para fazer um acampamento. Foi uma Ai, das cara. coisas mais terríveis ministerial, porque assim fizeram bem bolado para ter a terceira semana, só que era só os coreanos. Isso, Mas era uma igreja muito fechada na sua cultura. E a gente era, chegou mano. para fazer palquinho, zoeira. Foi, Cara, e cara. eles queriam, era o retiro espiritual. Eles queriam botar os adolescentes para orar das 9 à meia-noite e depois ir para o quarto. Pô, e a gente está acostumado a fazer retiro. Cara, era Não foi esse bem horário era um articulado culto isso. eterno, lembra? Era um culto eterno, cara. Ficava aquela música. E a molecada, alguns jogando videogame, assim, cara. E a galera lá de olho fechado, olhando pra cima. Eu falei, cara, que maluco isso aqui. Mas eu lembro, cara. Eu trabalhei. Foi o embrião do JV na estrada, aquilo lá. Foi. Mas foi muito terrível, tanto que chegou depois de 3 dias, que o acampamento deles começou na segunda e acabar na quinta, né? Depois de lá para terça-feira, eles falaram: não precisa mais fazer recreação, não. Aí, como assim? Não, a gente não quer, não. E Vocês aí, estão atrapalhando, né? Eu é lembro. O negócio quase isso. literalmente isso. E aí a gente ficou É, só responsável pela tirolesa, soltar bola. E aí foi, via cara. os moleques e falavam: nossa, a gente tava adorando, mas os caras. Foi bem isso, cara. Verdade, cara. E Ai, assim, caramba. aí acabou, foi onde eu comecei na prática ministerial, cara, onde Deus me chamou, assim, e foi muito difícil, cara, o começo da temporada, porque no treinamento de líderes não, do QG, cara, eu peguei uma alergia também gigante, cara. Imagina aqueles colchões lá,
onde Maravilhoso. trabalhava ali. Não, mas era carregando o colchão que tinha ficado estocado lá no prédio da Flan, aí levava, montava as beliches. E assim, à noite eu não dormia, cara, de alergia, assim. Então foi um momento onde, sabe, eu entreguei minha vida, assim, ministerialmente para Deus, falando, Senhor, me usa, eu tô só esse bagacinho aqui, só sobrou isso aqui, mas tô à sua disposição, aí, sabe? Foi Entrega muito minha alma a especial. ti, Senhor. Me É, leva, mas eu não quero porque o entregar corpo mais. já foi, né? Porque o corpo já tava doente, aí moído, mas É, usa ó, minha alma. a Foi Carol tá bom. falando que foi. A E Carol, aí, né, você cara. vai mais Putz, 20 anos, né? a Na Flan. Carol tava nessa temporada, cara. Sensacional. A galera demais, assim. Lembro de todo mundo com carinho que trabalhou no QG. Outras pessoas agora estão na vila, né? Um monte de marmanjo. Eu fui QG do Japa, da Ó, Vivian. O MV falando que é muito frágil esse soldado. Ô, cara, tinha um negócio da minha roupa do exército, cara, que ficou lá com Você você. veio Você com lembra roupa do disso? exército, a gente achava que você era milico. Eu tinha servido um ano antes, cara. Eu servi em É, 99 o ano inteiro. Aí eu tinha ainda a roupa, a farda. E aí eu levei lá, foi onde vocês usavam pro Capitão Nero lá. O eu barato. cabia naquela roupa. Da minha roupa, cara. Cara, aquela minha roupa, sei lá quanto que. Era só a Ai, capa. Era só a capa, mano. Não meu. tinha o conteúdo. Era um negócio dessa finura, assim, ó. Era mesmo, cara. Eu já era magro na época. Você coube ainda, cara. Eu, eu entrei no seminário em 99. Você entrou em 2000. Foi. Uma coisa que as Isso. pessoas. Não, Que não, eu quero. entrei em 2003, Marcão. 2003 eu entrei no seu último ano, eu entrei. Aí, no último Caraca, ano não, mano. você já tinha saído. Você tinha acabado de se formar. Porque eu fiz a faculdade, né, Marcão? O ano que Ah, eu é? O que servi o você tiro fez de de faculdade guerra, mesmo? fiz comunicação social com habilitação em produção editorial. E aí Nossa, eu mano. fiz eu fiz essa parte de conteúdo, assim. Eu fiz o primeiro ano de faculdade, eu peguei o exército. Aí eu fiquei fazendo os dois juntos, né? O tiro de guerra dava para conciliar. Ó o E no Valtinho ano aí, ó. seguinte, Ó o Valtinho aqui no ah, Instagram. Valtinho, os caras já falaram pra ele que eu tava falando mal dele, cara. É, ele já O falou de Pet você, avisou ele. Valtinho. Acabou. Se quiser, vai rever. Não dá agora, mas não É, dá, não. é, é. Agora, uma Eu coisa que falei eu. bem, mas não é verdade não, viu, Valtinho? Falei bem, mas não é verdade não. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui, que era o Ah, seguinte: você entrou e eu saí. E aí, eu não sei porquê. A Flan é doida. A saiu não, né? Flan, Porque você morava lá, né, cara? Eu fiquei trabalhando com você pois 4 é, anos não, lá, eu me formei, a Flan me deixou responsável por aula de inglês. pelo Meu Deus do trabalho. céu, eu não tenho noção nenhuma de inglês e eu fiquei responsável pelo trabalho, que eu também não tenho noção nenhuma. Que, na verdade, assim, 90% era varrer e carpir, né? E tirar. É, E aí, o Gustavo tinha feito faculdade e eu tinha esse negócio da computação, né? Que eu tinha feito um ano de aham. técnica. Eu gostava disso, assim. E aí eu lembro direitinho de eu ter um computador razoável e eu lembro de eu mostrar para você, você falar que você sabia mexer alguma coisa em artes gráficas, né? E eu mostrei para você uma montagem que eu tinha feito do Na aquele verdade, que tem eu vi o que tem o Candy no Rivers. Qual que é o nome Matrix. é Matrix, você uma tinha mão feito a assim. montagem, a pílula vermelha e a azul. Eu lembro que a gente estava com o folheto já impresso na mão já. E aí você falou. Aí eu falei, e aí, mano, gostou você? Ah, a gente podia. Daí você começou a criticar para variar. Você deve ter gastado a vida criticando, você gastou a vida criticando meus trabalhos. Só sabe fazer isso, Ali em vez de começou uma coisa valorizar que o nunca mais talento. acabou. É verdade, mano, é verdade. E E aí os eu caras lembro enchiam direitinho. o saco, né? O pessoal da minha turma falava, você só fica lá na casa da dona Ivone, tomando um cafezinho, lá enrolando com o Max. E era trabalho pesado, né, Marcão? A gente Não, ficava altas horas. e aí essa era a parada. Terça e quinta tinha 4 horas de trabalho. Então a maioria ia carpir, ia fazer limpeza, e você ia lá no escritório da minha mãe me ajudar, me ensinar ou fazer panfleto. Na verdade, você ia fazer panfleto, eu ficava te olhando. Trabalhar de E, graça, né? e aí você me ensinou a maior coisa da minha vida. Não use CorelDRAW, usa Photoshop.
Eu lembro, mano. Não, você usa aqui o Corel Paint, é uma beleza para tratar foto. Ai, meu Deus, Marcão, por onde a gente começa, né? Não, Ó, você mas eu vou começou a me falar. ensinar a diferença de vetor e foto. Eu não sabia isso. Aí foi Ah, bitmap, é verdade. Mas aí foi muito legal, Marcão. Agora eu só tenho que dizer em público, cara. Você foi e desenvolveu muito, hein, cara. Eu não esperava isso de você, hein? É não verdade, até começa não. hoje, tudo que você Aqui é faz, meu ou amigo, não, eu sou seu chefe. não, não pode puxar o saco. Mas a gente falava isso, eu falava, oh, poxa, o Marcão foi embora, né? Desenvolveu isso, né? Muito legal. A gente É, falava das coisas de cor, lembra? Ficava falando de aí você fez design, um de trabalho composição. excelente. Eu lembro direitinho que eu vi que você manjava pra caramba. Foi quando você fez um do Leão, do Nárnia. E ficou um Putz, dos. aquele foi Até legal, né? hoje é um dos melhores panfletos. Eu tenho uma lembrança do começo da década de 90, que é um cartaz Aham. do meu pai, e aí ele fez à mão, que foi o da Arca Perdida, Indiana Jonas É e mesmo. a Arca Perdida. E Os depois títulos eu eram lembro sempre desse. criativos, né, na temporada. Por isso que era legal E era trabalhar com isso. cartaz. Meu pai mandava cartaz para as igrejas. E depois eu lembro de você, esse panfleto seu sobre o leão, que tinha os detalhezinhos assim da moldura. Até hoje tem no É baseado portfólio em lá do meu pai. Nárnia, né? Verdade. É Muito alguma coisa legal, assim. foi. Vamos, Gostou de vamos mudar fazer. um pouco aqui. Bora lá. Qual filme marcou você? Cara, filme que me marcou. ah, Eu lembro que eu gostei do Sonho de Liberdade. Acho que foi o primeiro filme que eu vi o roteiro mais legal, assim, de falar, cara, olha como os caras resolveram um negócio. E aí vai voltando as cenas, né? E vai olhando, assim, o que aconteceu enquanto algumas coisas rolavam. Eu lembro desse, mas que me marcou, cara. A minha irmã vai lembrar. A gente assistia a Locademia de Polícia 1, cara. Você acredita? Todo dia É chegava muito bom, mano. todo dia chegava da escola. Aliás, está no Netflix, eu assisti de novo esses dias, sabia todas as falas, cara. Tem A gente assistia no VHS, chegava em casa da escola e punha para rodar, cara. Putz, tem aquele que cara que absurdo. imita helicóptero, ele tá subindo a escada, aí ele para. Aí, É, muito legal. O Jones, muito legal. aí o cara Esse, vai esse, conversar com esse o filme outro. me marcou de uma maneira inusitada, né? Foi uma coisa mais. Vê se é o mesmo. Ele vai dar uma Ah, minha bronca. irmã tá aí, ó, rachando o bico, cara. O Tem que chefão vai dar ser uma uma Marrone. bronca no cara. Aí o cara sai e o chefão vira e percebe que o cara tava olhando era o banheiro feminino. E as meninas começam a Cara, gritar. Lembra disso? Mano, é muito eu bom. lembro. Ele dá bronca no cara e o cara vai embora que tava olhando e ele que tava lá distraído. Aí que as mulheres viram e dão um grito, cara. É um filme muito zoado, mas, cara, marcou a adolescência de bobeira, Cara, assim. eu devo ter visto umas 10 vezes. Esse Marcos, e Top a Secret. minha E irmã, a Top minha irmã vai Secret. dar um número, a minha irmã vai dar um número certo aí, cara, mas sei lá, cara. Por ano eram umas 360 vezes, cara. Muito bom. Mas o Sonho de Liberdade, cara, é muito bom, cara. Como lição de vida, como. Sim. Não é que ele tá preso e aí os que estão fora quer voltar porque não tem vida, né? É Não, um aí contador que foi armaram pra preso. ele, É um armaram pra contador que foi ele. preso Isso, injustamente isso, e ele isso. começa a fazer a corrupção lá do presidente. É muito bom, cara. Aliás, esse Eu acho também é interessante. um que a gente fez Morgan Freeman também. a gente fez uns 2 ou 3 acampamentos com esse tema, né? Eu já tava vendo assim, pintou um filme legal, pô, vamos botar o nome disso. E os caras às vezes ficavam perguntando da local, né? Da onde que vinha os temas, né? Que a gente punha às vezes e conseguia fazer uma conexão. Essa herança vem disso aí, né? O JV sempre Eu, foi vanguarda disso. eu acho que o JV, discutindo com você um pouco sobre marketing, né, e É, essas coisas, o JV ele abriu esse espaço desses paralelos com a grande cultura pop. Então, eles sempre. Então, da década de 90 tinha Indiana Jonas, mano. Então, e era um cartaz então, igualzinho vanguarda, Indiana cara. Jones. Então, você tinha esse diálogo claro. Eu acho que depois ficou carne de carniça. Eu acho que toda igreja fazia uma sériezinha, até Carne de mal carne, feita a maioria das carne de vezes, né? vaca. Carne de vaca. É... E aí a Deblocal chegou e tentou, não sei se conseguiu, talvez conseguiu, fazer um outro Ah, nível, que são paralelos sem ser
piegas, né? Sei lá. Ah, e fora que tinha que fazer também toda terça, né, Marcão? Uma coisa é você preparar uma temporada em julho, e, né, 2 vezes por ano, 2 temas por ano. Agora toda terça, né? Eu acho que isso Era. foi muito legal. A gente botava a cabeça para trabalhar. É o que mais me apaixona na local, me apaixonava nessas questões, era isso, cara. Qual o tema que a gente vai inventar e que conexão que a gente vai fazer com Jesus, né? Eu acho Nossa, isso, era. isso me E fascinava. quantas vezes chegava o resumo, né, de uma página na terça de manhã, a gente tinha que sentar e fazer para a noite, cara. E a É, local acontecendo e eu anotando as pontes. Mas foi muito bom, cara, porque trabalho muito, rápido muito. de, às vezes, fazer paralelo em evangelismo pessoal ou ser pego de surpresa. E Qual até música marcou você? aquela coisa da nossa fé, né, Marcão? De saber que tudo remete a Jesus, cara. Qualquer parte da cultura, qualquer parte da nossa vida. Deus tem a ver com todas as áreas da nossa vida, né, cara? Então, quando a gente tem essa convicção, por isso que era legal o desafio, porque a gente sabia que a gente ia arrumar alguma ponte, né? O Espírito Santo ia falar alguma coisa, porque nenhuma associação é forçada, né? É só tentar enxergar o que já está ali, que tem a ver com Deus, né? Muito legal. A, Você perguntou a de gente até. música? É, Ah, uma música que me marcou, cara. Putz, eu lembro muito das músicas dos anos 80, cara, que a gente fazia os bailinhos, cara. mas tem que falar uma. Ah, uma só, cara. Nenhuma só. Ah, deixa eu ver. Fala pra eu ser preconceituoso e superficial. Fala aí. Isso. Uma música que me marcou. Pelo jeito não marcou. Não tem problema se não tem. Não, é mais que são fases, né? Eu acho que a gente tem isso. Cada fase é uma coisa diferente que marca, né? Eu acho Guns. que de fé, acho que a música algumas músicas do João Alexandre, assim, isso me marcaram, que foi bem no começo da conversão. Um amigo meu, o Kleber, o Rafa gravou uma fita e me deu com algumas músicas assim do João Alexandre e eu achava a coisa muito bonita, assim. Geralmente as músicas de igreja eram meio parecidas, né? Mas o João é outro nível, né? De composição, de violão, de letra. Então isso me marcou, as músicas dele. É, vamos lá, eu preciso começar o bate-bola aqui, senão a Vai lá. gente não dá tempo. Vamos lá, time do coração. Esporte. Esporte Esporte, Clube Corinthians Paulista, cara. Esporte Recife? Não, Mas eu você sempre não é falo muito. isso, cara. Mas você é torcedor ou não? Cara, já sofri tanto, cara. Já fui bem fanático na minha adolescência, assim. Depois acho que eu fui acalmando um pouco e botando isso no lugar certo, mas eu gosto, cara. Eu gosto. Tem temporadas que você acompanha mais, né? Tem outras que você fala, mano, quer saber? Tô tão cheio de coisa, deixa pra lá. Mas gosto sim. Um esporte novo. Novo? Como É, assim? um esporte. Cara, handball, capoeira, Ai, que Jay, que basquetebol arte. Jay, que Jay, Hã? que O que Jay. é Jay? O Ah, que é Jay é Jay? brincadeira pra gay. Não tão Ah, sei. preconceituosa. O handball é porque era bom o handball da Metodista, cara. Handball masculino de altíssima qualidade. Eu, Não era eu, aquele eu, futebol de mão da escola. eu adoro handball, mas eu lembro direitinho na minha escola pública Os tinha um caras. certo preconceito, era para as mulheres, mano. Era assim, joga a bola para os homens e handball para as mulheres. Já viu isso? Jesus! Molecada queria jogar só futebol, né? Lá na Metodista É, era bom, cara. E eles treinavam, davam fundamento, era legal. uma paixão que você descobriu nos últimos anos. Cara, nos últimos anos, tipo hobby assim, ou uma pessoa igual a minha A esposa amada? bate-bola. É hobby, né, mano? Pelo amor de Deus. Uma paixão que você descobriu, um hobby recente. É difícil fazer bate-bola com um cara que pensa em 400 possibilidades. Você parece o Dr. Stranger. Tem 1 bilhão e 400 formas de ser derrotados aqui. Cara, Vou mudar, eu vou mudar. Se é você não assim que a gente responder, eu fica mudo. ansioso. Uma líder mulher.
Sua mãe, cara. Putz, Ivone, cara. Eu vi a live também dela, cara. Me ensinou demais, me ensinou demais. Vai lá, bate bola. Outra hora eu falo disso. Um pregador cristão. Um pregador. Pregador, cara. Ah, eu gosto, como pregação e o jeito de falar, eu gosto do Tim Keller. No Brasil, o Ed. Ele deu aula pra gente e falou assim: eu nunca vou falar sobre, eu vou falar com. E isso me marcou, eu gostaria de ter isso. É. Se não fosse morar no Brasil, hoje, onde você escolheria para morar o resto da sua vida? O resto da minha vida, cara, eu gosto muito de Jundiaí, que é onde eu moro. Mas acho que um lugar Fora com do Brasil, tá praia, cara. respondido. Você falou fora do Brasil? Não no Brasil. Canadá, cara. Eu iria eu entendi no Brasil. Eu que tenho muita vontade de ir pro Regent College, cara, fazer o curso lá e estudar lá. É que é muito frio, Canadá, então. cara. É, eu tenho essa Canadá vontade. já é o segundo que escolhe Canadá, hein? Canadá está em alta. É mesmo? Ah, comida predileta. Lasanha. Lasanha. E Férias o para frango, você é e o frango, aquele frango, a milanesa do JV com creme de milho. Oh, aquilo é bom, né, cara? ele Quando é a gente bom. descola aquele almocinho ali dos acampamentos. Férias para você é Cara, eu preciso de uma semana pra parar. Às vezes parar e dormir, 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 dormir. E depois eu vou curtir alguma coisa. o que seria uma nova política? Essa é nova, essa pergunta. Eu não vi você perguntando isso. Eu gostei, cara. Gostei. Uma nova política seria essa política do diálogo, né, cara? De respeitar as diferenças, de considerar essa questão social, é, sem ficar polarizando direita e esquerda, sabe? Eu acho que isso seria uma nova política. Quando ficar nessa ideia de nós contra eles, cara, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Uma conquista que você quer para os próximos 10 anos? Putz, mano, cara. Vamos Eu lá. acho que é. Vamos lá que Não, vai eu acho que acabar é o essa. tempo. Não, tá fácil, tá fácil. Eu acho que é essa, cara, de estudar do Regent, se for possível. Essa seria uma conquista muito legal. Isso envolve a família, né? E de alguma forma ver os meus filhos crescendo bem, assim, sendo bem educados. Essa seria uma conquista. Um estilo musical. Eu também sou bem eclético, mas eu gosto. Cara, eu gosto de blues. Blues é uma coisa que me deixa feliz. A contradição, né? Blues é triste, mas eu gosto de ouvir aqueles solos, aquelas. Acho muito legal essa sonoridade. Gosto de pegar a estrada ouvindo blues. É, como você quer ser lembrado? Como eu quero ser lembrado, cara. Pô, o Gustavo era alguém que amava as pessoas e fazia questão de se relacionar de maneira. Ele estava sempre inteiro nas coisas que fazia. Eu acho que é isso. Estar inteiro nas coisas que fazia. Essa pandemia vai mudar se tinha uma coisa. Essa pandemia vai mudar. Cara, vai mudar o. Acho que o valor que a gente dá para as relações, para o abraço, estar perto das pessoas que a gente ama. Acho que vai mudar isso. Antes a gente falava, né? Ah, pode ser a última vez que você vê, ou. Mas acho que agora, depois da pandemia, você sabe que isso pode ser muito real, assim. Pode ficar impedido de ver as pessoas que você ama. Então o abraço vai ter outro sabor, eu acho. Uma frase. Uma frase. Uma frase, cara. Falou o assunto aí, vai pra eu jogar a frase. Já vou mudar. Um versículo. O versículo é: a vida eterna é que te conheçam.
Deus Pai e é Jesus Cristo a quem tu enviaste, cara. Isso é a vida eterna, bicho. É conhecer, e conhecer é ter intimidade, cara. Eu acho que esse é o versículo que marca a minha vida, a minha história e que eu quero viver assim, cara. Chegamos na última pergunta. Nós vamos ter mais 2 minutos e meio. Primeiro eu quero agradecer, mano. Você é um dos meus melhores amigos aí. E uma das maiores alegrias é eu poder trabalhar com os amigos, né? Eu tenho esse sonho. Ainda vou trazer o Verdade, MV. verdade. Vou trazer o MV do Rio já para Eu lá vi todas as marcar. suas conspirações, cara. Você já fez uns 15 convites de trabalho, né? Nas lives só você já fez uns 15 convites, cara, para as Mas pessoas. Tomara que a gente dê vai certo. montar um império, eu Vamos, vou. cara. O A império ideia dos amigos do eu reino. descobri, eu descobri que depois dos 30 anos a gente não faz novas amizades tão profundas, então eu vou trazer todos da antiga. Boa. E você é uma alegria quando você veio em casa almoçar ou jantar, a gente fez um convite desse e você Poxa, é mesmo. aceitou e depois eu tive que correr atrás de como é que eu vou fazer. Ele aceitou. Geralmente os Pô, amigos não mano. aceitam. Foi um E aí barato isso aí mesmo, né, cara? você tem 1 minuto e 20 para responder a última pergunta, que vai ser como uma oração, tá bom? Aham. Jesus para você é. Cara, Jesus pra mim é meu mestre, cara. Meu mestre. Com ele eu aprendo. Meu mestre amigo. É, tem uma música que fala isso, né? Cristo, meu mestre amigo, quisera compreender, né? Acho que esse é o melhor conjunto de palavras. Jesus é meu mestre e amigo, cara. Fez toda a diferença na minha vida e faz cada dia, cara. É, não consigo, nem sempre a gente percebe, né? Tem dia que a gente tá mais distraído com ele, mas Jesus é meu mestre, meu amigo, meu salvador. É isso, e Valeu, essa é a minha oração. valeu. Que essa seja a nossa oração, que ele seja mestre e amigo. Não perca, não seja só amigo para a gente não ouvi-lo de forma um pouco mais profunda, não seja só mestre para a gente não ter intimidade, que a gente tenha essas duas dimensões. Não te chamo mais de servo, mas como amigo, mas Verdade, que a gente mano. sempre se coloque como servo, né, mano? Marcão, bom ser seu amigo, viu? Bom fazer essa entrevista, dar um break na nossa relação de trabalho e retomar, às vezes, essas coisas daquilo que nos une. Deus te Ó, abençoe, meu mano. Eu vou falar enquanto isso. Bom demais. Tamo junto, meu velho.